Link Podcast, eu sou Reinaldo Gotino e nós estamos juntos para mais uma conversa, para um bate-papo. E hoje meu convidado, ele é muito especial. Roberto Cabrini conosco aqui no nosso Link Podcast. Tudo bem, Cabrini? Melhor impossível, tô cansado, me recuperando do fuso horário, mas feliz por estar aqui com o grande Gotinão. Legal, olha, Cabrini está com a gente aqui, se inscreva no canal, ative o sininho, participe dessa conversa. É o Link Podcast e eu estou recebendo o Cabrini hoje aqui por vários motivos. Primeiro que ele é um dos grandes jornalistas da televisão brasileira. Acho que ele é o maior entrevistador hoje da televisão brasileira. Ele é o cara mais atuante na hora de ir para o campo fazer uma reportagem. E ele é Roberto Cabrini, de tantas e tantas reportagens marcantes na televisão. E ele acaba de retornar do Afeganistão, que está vivendo ali uma situação muito delicada, uma guerra, uma confusão, uma troca de governo. E o Cabrini foi até lá, fez reportagens especiais. E o Cabrini que traz a notícia, ele virou notícia aqui no Brasil, porque num determinado momento da entrevista, ele estava conversando ali com integrantes do Talibã, e de repente vem a pergunta, o que você gostaria hoje de fazer aqui? O cara falou, se eu pudesse eu matava todos vocês. Essa notícia explodiu aqui no Brasil, o Cabrini com a equipe dele ali no meio daquela cobertura, e o cara falou isso, se eu receber uma ordem agora eu mato vocês. Cabrini, quero que você fale um pouquinho dessa viagem que você fez. Você foi atrás da notícia, uma das principais notícias internacionais do mundo, é essa guerra no Afeganistão. Como é que foi? Você chegou lá, foi simples para entrar no país? Eu queria que você contasse um pouquinho dos bastidores dessa cobertura jornalística, mais uma na sua carreira. Gotino, quando se trata de Afeganistão, você fala em desafio em todos os aspectos. É difícil para entrar, é difícil para você fazer as reportagens, é difícil para você fazer os contatos. O medo está presente, não tanto em você, porque eu já tinha muita experiência, é a minha terceira vez no Afeganistão, eu sei como me portar. Mas dos entrevistados, os entrevistados temem serem encontrados, eles temem aquilo que eles podem revelar a você, então é tudo muito desafiador. Ao mesmo tempo, é algo altamente fundamental para a compreensão do que está acontecendo nesse momento no mundo. Nós temos uma grande ameaça na humanidade nesse instante, que é o radicalismo religioso. Não se pode jamais confundir o que acontece no Afeganistão com o islamismo. O islamismo, inclusive, na sua maioria, condena o radicalismo tribal da tribo dos Pashtun, do Talibã, mas a gente tem que, evidentemente, estarmos atentos ao que está acontecendo desse radicalismo. Quando se fala em radicalismo, se fala apenas e tão somente em Talibã, mas fala-se também em ISIS-K, que é hoje o grande rival do Talibã nessa região. O ISIS-K que prega o jihadismo da maneira mais radical, ou seja, a guerra frontal contra os ocidentais, contra os não muçulmanos. Se você for comparar o Talibã com o ISIS-K, que é uma vertente do Estado Islâmico, você pode até chegar à conclusão que o Talibã é, de certa forma, mais moderado. Claro que o Talibã é radical em vários aspectos, em várias interpretações do Alcorão, mas esse radicalismo é uma grande ameaça à humanidade, como também é uma ameaça à humanidade a corrupção do capitalismo. E foi justamente a corrupção no capitalismo que fez com que 20 anos de Estados Unidos dentro do Afeganistão não fossem necessários não fossem suficientes para trazer uma democracia, porque trouxe-se bem-estar para uma elite afegã, mas a grande massa continuou tendo a possibilidade de ter um Kalashnikov, a possibilidade de se radicalizar junto ao Talibã como alternativa. Por quê? Por causa do que aconteceu dentro do Afeganistão, antes de tudo, uma grande falha, uma grande derrota de 20 anos de ocupação nos Estados Unidos. Então, quando você analisa o que acontece no Afeganistão, e você tem o Talibã, um grupo radical, um grupo que realmente cerceia o direito das mulheres, por exemplo, você tem que ter uma visão multidimensional, e porque não se trata de um maniqueísmo, não se trata da luta do bem contra o mal. Existem muitos interesses no tabuleiro e poucos deles com algum tipo de nobreza. Foi um erro a retirada dos Estados Unidos? Isso já estava programado para acontecer, foi até um acordo feito no governo anterior a esse que está presente. Mas a impressão que nós temos é que os americanos saem em um dia, em poucas horas depois, o Talibã já assume
o poder. Como é que você avalia essa mudança de governo e a retirada dos americanos? Foi, antes de tudo, a constatação do grande fracasso da Operação Americana. A Operação Americana, que no seu início tentava extinguir o Talibã, depois se deu conta que não conseguiria e passou-se a temer o mal maior, que seria o radicalismo jihadista, representado pelo ISIS-K, representado pelo Estado Islâmico, representado pela Al-Qaeda. Então, um ano antes dessa retirada americana, houve um acordo, e exatamente por causa desse acordo, o Talibã foi jurado de morte pelo ISIS-K, porque o ISIS-K jamais aceitou esse acordo que foi feito um ano antes. Nós temos que lembrar que essa ascensão ao poder do Talibã, ela foi realizada sem um único tiro, por exemplo, em Cabul. Alguns pequenos focos de resistência em Jalalabad, em Kandahar, mas, de um modo geral, os 300 mil combatentes do governo afegão, o governo que era apoiado pelos Estados Unidos, não resistiram. Eles desertaram, eles foram para outros países, eles se esconderam e o Talibã assumiu o poder porque foi parte de um acordo com os próprios americanos. A visão do mal menor. Claro que os americanos têm a noção de que um grupo que cerceia os direitos elementares de mulheres, por exemplo, jamais poderá ser visto como um parceiro político dos Estados Unidos. Mas nos intramuros é o que aconteceu. A ascensão do Talibã foi feita com a anuência dos Estados Unidos. Cabrini, você estava lá quando alguns ataques aconteceram, um deles com mais de 100 mortos. Sim. Sempre perpetrado pelo ISIS-K. Como foi isso? Nós trouxemos a notícia aqui e você sabe que eu faço um jornalismo em que eu me preocupo muito não só com a informação, mas com as pessoas que estão ali, ainda mais se eu conheço as pessoas que estão ali. E quando a gente trouxe a notícia aqui no meio do dia, olha, uma explosão numa mesquita, mais de 100 mortos, começaram a chegar as imagens das agências internacionais, já veio a preocupação. Poxa, o Cabrini está lá com a equipe da Record. Como é que foi para você receber essa notícia que na região, em alguns locais, em outras cidades, acontecendo esses ataques? Desde que a gente chegou no Afeganistão, a gente tinha consciência desses riscos. Esses ataques visam 90% das situações, ataques contra mesquitas xiitas. O ISIS-K é um grande inimigo dos xiitas. Vamos lembrar que os xiitas são aqueles que têm o sucessor de Maomé como o genro do profeta. Ou seja, uma outra vertente do islamismo que jamais foi aceita pelo ISIS-K, que é sunita, como o Talibã também é sunita. Mas, em relação ao ISIS-K, existem diferenças importantes. O Talibã, ele não prega um expansionismo territorial, ao contrário do ISIS-K, que prega um expansionismo territorial. ISIS-K, a gente tem que lembrar que vem de ISIS-Khorasan. Khorasan é uma região que compreende territórios do Paquistão, do Afeganistão e do Irã. Então, o ISIS-K começou nesta região, começou exatamente na fronteira entre Paquistão e Afeganistão, inspirado no Estado Islâmico, que, conforme a gente sabe, em passado recente, teve o controle sobre o norte do Iraque, teve o controle sobre boa parte da Síria, e o ISIS-K é inspirado nisso. Ele prega uma guerra santa sem precedentes, mas é claro que a gente tem que lembrar que o ISIS-K ainda é relativamente pequeno, mas capaz de empreender ataques terroristas. O ISIS-K chegou a ter 3 mil combatentes no Afeganistão. Hoje conta com 1.500, mas a tendência é crescer com a ausência dos Estados Unidos. Em um determinado momento, no começo da nossa conversa, você falou sobre, no tabuleiro, né, tem as peças fundamentais, mas existem muitos interesses. Com certeza. E quando tem principalmente econômicos. Então, e quando a gente fala de interesse econômico, a gente fala de uma região de produtos, de minerais, de ópio. Queria que você falasse um pouco sobre isso. É um local desejado por algumas nações, por alguns países. É uma região que está sempre em guerra e existe uma exploração financeira dessa região. É uma região geopoliticamente fundamental. Ela está na Ásia Central. Por essa região passaram os principais conquistadores da história da humanidade, como por exemplo o Alexandre o Grande, como por exemplo o grande império da Síria, o grande império romano, como Gengis Khan. Todos eles estiveram, mas um detalhe fundamental:
O Afeganistão jamais foi colonizado. Ele já foi invadido, ele teve o poder transferido para outras potências, como, por exemplo, o Império Soviético, como, por exemplo, o Império Britânico, ultimamente o Império Americano. Mas o Afeganistão tem a grande característica de jamais ter sido colonizado. E, dito isso, é um povo que tem a guerra no seu DNA, um povo que sabe guerrear, que sabe usar as montanhas da cordilheira a seu favor, a enorme cordilheira a seu favor, e que jamais foi inteiramente conquistado. Então, nós temos que ter em mente que a papoula, conforme você dizia, sempre foi o grande financiador do Talibã. O Talibã jamais foi extinto em 20 anos de ocupação americana e sempre encontrou na papoula, que é a matéria-prima da heroína ou de outros tipos de drogas, como o seu grande financiador. E ao contrário dos Estados Unidos, que jamais conseguiram combater, e você tem contradições aí, porque a própria visão tribal do Talibã, ela não admite o uso de drogas, mas existe aquilo que eles fazem em termos das suas tradições religiosas e aquilo que eles fazem em termos geopolíticos. Então, a droga sempre sustentou essas células do Talibã que nunca foram exterminadas, mesmo com 20 anos dos Estados Unidos. Até mais ou menos uns 8 ou 7 anos atrás, os americanos ainda tentavam exterminar o Talibã. Mas depois se deram conta que isso não seria possível, as perdas foram muito grandes, para você ter uma ideia, 2.500 soldados americanos foram assassinados. Se você conversar aí em termos de números indiretos, você chega a 70 mil, com pessoas que prestavam serviço, com a população civil, e com um custo incomensurável. Os americanos gastaram mais de 2 trilhões nessa guerra e não conseguiram cumprir o seu objetivo. 2 trilhões, mais de 2 trilhões seria 2,2 trilhões, equivale a 300 milhões de dólares por dia durante 20 anos a fio, sem conseguir o seu objetivo. Então, é um novo Vietnã para os Estados Unidos, uma grande derrota, e o que acontece lá em termos de supressão de direitos humanos para as mulheres e para minorias também, não se deve atribuir única e exclusivamente ao Talibã, mas também ao grande fracasso da política americana. Muito bem. Roberto Cabrini, no Afeganistão, fazendo essa cobertura jornalística para a Record, Domingo Espetacular. Ele fez o trabalho da melhor maneira possível, foi um dos grandes destaques jornalísticos nesses últimos tempos na televisão. Eu vi uma reportagem onde você estava dormindo. Quantas horas você dormia por dia? Como você conseguia pegar no sono? Pode parecer até uma pergunta boba, mas... Cara, você está num outro país, você está num país em guerra, numa disputa de poder. O governo que assumiu é um governo que faz uso de armas, ataques terroristas acontecendo em várias regiões do país. E chegou uma hora, eu vi na reportagem, você chegando para dormir com a tua equipe ali, e o pessoal falou, é aqui que vocês vão ficar, tudo. E aí fica aquele clima, aquela tensão no ar. Embora a gente não tenha planejado, a gente acabou ficando durante 8 horas sob o domínio do Talibã. Sim. Porque a gente estava tentando cruzar a fronteira na primeira vez, mas houve uma mudança na política de concessão de vistos. O Paquistão tornou a entrada no seu território muito mais difícil. Hoje, por exemplo, você tem o que eles chamam de Gate Pass, que é uma dificuldade ainda maior, porque não basta apenas você ter o visto, você precisa ter o Gate Pass, e a gente não conseguiu cruzar a fronteira, e a gente se viu numa situação onde a gente estava de noite, precisando retornar a Cabul, e nesse retorno a Cabul nós fomos interceptados pelo Talibã, mas aí eu vi também uma oportunidade jornalística, uma oportunidade de conhecer mais de perto o Talibã. E a gente ficou junto com o Talibã, justamente na área mais crítica do território afegão, que é Jalalabad. Jalalabad é a grande central do ISIS-K. As principais células do ISIS-K estão situadas nesta região. Então, eles disseram, olha, vocês não vão seguir à noite, mas a gente faz questão que vocês fiquem conosco até o amanhecer.
E aí tudo era uma grande surpresa. Eu consegui, depois de um determinado tempo, a permissão para filmar com o meu celular. No início, eles não viram com bons olhos, mas depois deram um ok. E eu comecei a filmar timidamente no começo e depois mais ativamente. E quando a gente parava para se alimentar, por exemplo, eles faziam toda aquela posição de defesa, visando a qualquer momento ter um ataque do ISIS-K, que nessa região do Afeganistão ataca e ataca constantemente, e eu pude presenciar, filmar tudo isso com o meu celular. Tudo foi filmado com o meu celular, e aí depois a gente retornou ao carro blindado deles. O nosso carro, o motorista recebeu ordem para seguir o comboio, um comboio, né, de carros blindados do Talibã, carros blindados que no passado pertenceram ao exército americano e que hoje estão à disposição do Talibã. E aí eles entraram numa fortaleza, e eu me lembro que era uma fortaleza condizente com aquela que eu vi sob o domínio dos Estados Unidos em 2009, quando eu também estive, porque eu estive 3 vezes no Afeganistão. Estive em 1996, quando o Talibã assumiu o poder. Depois estive em 2009, quando os americanos já tinham assumido o poder, desde 2001, né? Eles assumiram o poder. E agora retornei com essa volta, depois de 20 anos do Talibã. Então eu consegui identificar que eles entraram numa região que em outros tempos foi dominada pelos americanos. Penetraram nessa área até chegar a uma casa fortemente vigiada, fortemente monitorada. Eu nunca vi tantos talibãs armados e com armas potentes, e nos dirigiram até essa casa, e eu consegui filmar tudo, a entrada nessa casa. E diga-se de passagem que a gente foi tratado com cortesia. A gente ficou durante 2 horas conversando, eu pude filmar, fiz vários questionamentos que demonstraram muito bem o tipo de pensamento, a lavagem cerebral que eles possuem, mas também a dedicação que eles têm à causa. Aqueles jovens estão dispostos a morrer tudo pela causa? Bom, olha, isso pode ser assim sintetizado pela frase de um deles. Ele disse, olha, ele me mostrou uma bandeira, a bandeira do Talibã. Por essa bandeira eu faço qualquer coisa. Por essa bandeira eu morro, não só a mim, eu ponho à disposição da causa a minha família, os meus pais, tudo. Nada é mais importante na minha existência do que servir a essa bandeira. Então, acho que é uma frase que sintetiza muito bem como essas pessoas são dedicadas e sofrem uma lavagem cerebral. Se você quiser, eu procuro sempre colocar pontos de vista que não sejam, que permitam outras visões. Não existem donos da verdade. O Talibã não é apenas causa, é também consequência de desmandos, consequência da cobiça de várias potências que tentaram se instalar e só queriam usufruir do minério. Lá é uma região muito rica em minério. Enfim, então o Talibã ele é genuinamente um movimento rural, que nasceu na zona rural do Afeganistão, exatamente porque os americanos, por exemplo, jamais conseguiram oferecer perspectivas para essa imensa população. Estamos falando, Gotino, de um país que tem entre 35 e 40 milhões de habitantes, dos quais 25 milhões estão abaixo da linha de pobreza, e mais da metade desse número passa fome. Passa fome significa comer um pedaço de pão e tomar um copo de chá por dia. Isso para toda a família. Estamos falando de crianças. O Afeganistão é um país jovem, de muitas crianças. Como você se alimentava lá? Olha, de maneiras muito variadas, né? Às vezes melhor, às vezes pior, sempre apimentado, né? Mas restaurante, lanchonete? Olha, então, eu estive lá em 96 e depois agora volto lá agora com a volta do Talibã. Houve uma mudança total na minha primeira incursão no Afeganistão. Só tinha ruas de barro, ruas de terra, era um pó assim amarelo, uma areia insuportável. Hoje em dia, a maior parte de Cabul, por exemplo, está asfaltada e você vê aí a grande herança da passagem americana. Você vê shoppings modernos, você vê hotéis, mas todos vazios. A economia do Afeganistão, ela encolheu 30%. O desemprego, ele piora a cada dia. As pessoas não conseguem vender os seus produtos. Então, mas na sua passagem agora... A gente ficou
em hotéis, só que hotéis vazios, onde só estava gente. Então, o serviço era inexistente, não tinha limpeza, mas estruturalmente eram bons locais. Entendi. E quantas horas você dormia por dia? 4 horas, 5 Olha, horas? durante todo o tempo que nós vivemos no Afeganistão, houve alerta máximo contra estrangeiros, principalmente por causa do ISIS-K e também por causa do Talibã. Né? Você lembrou aí um episódio onde a gente foi interceptado, onde a gente estava entrevistando, no caso, um padeiro, e esse Talibã se aproximou e quis saber quem era a gente. E aí, quando ele se afastou um pouco, eu perguntei para o nosso intérprete o que ele tinha dito. Ele tinha dito que se ele só não nos matava porque ele não tinha autorização da chefia, senão ele nos mataria, pelo simples fato de nós não sermos muçulmanos. Então, isso aí não representa a totalidade do Talibã, não podemos generalizar, mas toda essa grande influência religiosa que os afegãos passam produz pessoas com esse tipo de mentalidade. Então, como existia esse alerta máximo, a gente dormia muito pouco, porque a gente precisava estar permanentemente atento a mudanças, à necessidade de ter que mudar rapidamente de local. Todos os nossos deslocamentos eram feitos assim, com muita atenção, porque o Afeganistão ele é de uma instabilidade impressionante. Poucas vezes eu já cobri muitas guerras nessa minha carreira, mas poucas vezes eu vi um local com tamanha instabilidade, onde tudo pode parecer calmo e tranquilo no momento e, de repente, a agitação toma conta, uma explosão, um atentado. Então, você vivia em permanente estado de alerta, e isso, é claro, que era também muito dificultado por causa do fuso horário. Né? Estamos falando de um fuso horário de 7h30, então é um fuso horário que ele realmente ele agride o seu organismo. A razão principal é essa instabilidade, esse constante estado de ameaça que existe no país pela situação política. Ô Cabrini, e você chegou já no final de semana, você chegou no domingo? Cheguei no sábado. No sábado. Você está descansando ou você já está retomando a próxima reportagem, já um próximo assunto aqui no Brasil? Olha, nesse instante eu estou aqui me adaptando ao fuso horário, mas a gente nunca para, né? A gente sempre conversa, a gente sempre vê novos projetos, sabemos que a emissora está muito entusiasmada em grandes projetos internacionais, que é algo para o qual me preparei durante um bom tempo na minha carreira, né? Fui 8 anos correspondente internacional, então, enfim, a gente sempre está de olho na próxima matéria, porque é o que a gente ama fazer. Olha, é uma aula, você que está assistindo a gente, é uma aula para os estudantes de jornalismo. O entusiasmo desse cara, a vontade que ele tem, eu até postei isso no Twitter, ele tem um apetite, uma vontade de trabalhar, ele é apaixonado pelo jornalismo, né? Então é uma honra para a gente trabalhar com o Cabrini, ter o Cabrini aqui com a gente. Posso, antes de mudar de assunto, fazer uma pergunta pessoal para você? Claro. Cara, e a tua esposa? Você liga para ela e fala assim, fechei aqui com a Record, tô indo pro Afeganistão. Fechei aqui, tô indo pro México. Fechei... E você segue viagem. A tua família te acompanha nessa sua vontade de... Hoje você está aqui, amanhã... A gente está conversando aqui, amanhã você pode estar num outro país, numa outra cidade, fazendo uma grande reportagem. Outro dia eu estava assistindo uma reportagem, você fez uma reportagem muito legal dos motoqueiros e tal. Você foi gravar de madrugada, você foi encontrar com um cara que ninguém conseguia encontrar e você fez uma entrevista com ele no meio da madrugada. Quer dizer, alguém te ligou, você saiu da tua casa de madrugada, sua esposa dormindo, você levanta, se troca e deixa uma mensagem, tô indo fazer uma gravação. Eles te acompanham nisso? Eles curtem com vocês? Porque você é entusiasmado. Olha, ainda bem que eu sou casado com uma esposa compreensiva, mas eu posso dizer que meus filhos e a minha mulher foram contrários a eu ir. Todos eles disseram para eu não ir, mas eu disse, olha, a partir do momento que eu disser não vou ou tenho receio, eu não sou mais jornalista, eu vou mudar de profissão. Então, quando eu falei isso, todos respeitaram. Todos falaram, então vai. E aí, a partir do momento que eu falei que eu vou e eles aceitaram, eles ficaram tranquilos e confiantes, porque a minha esposa, ao longo da minha carreira, são quase 40 anos, ela sempre foi assim profundamente participativa, parceira em tudo.
mas nos últimos tempos ela tem receio, eu senti esse receio nela. Mas aí eu falei, olha, fique tranquila, vai dar tudo certo, e se eu não for, eu não ficarei feliz. Eu prefiro morrer fazendo algo que eu acredito. E por que eu faço isso? Eu faço porque acho que as pessoas precisam de informações verdadeiras. E informações verdadeiras, elas precisam ser assim encaradas de uma forma bem democrática, né? O grande erro que se faz quando se analisa culturas diversas da nossa é você analisar essas culturas com a mesma régua dos seus próprios valores. Então, isso que eu incentivo as pessoas. Compreendam civilizações diversas e nunca acreditem em histórias absolutas de maniqueísmo, de luta do bem contra o mal. Existem vários fatores, vários interesses em jogo, e é isso que deve ser analisado, e é isso que eu procuro passar nas minhas matérias. E a minha família, antes de tudo, é uma grande incentivadora. Se eu não tivesse essa família, eu com certeza não seria capaz de me sujeitar a desafios desse tipo. Então vamos falar um pouquinho da sua carreira. Deixa eu só contar um outro bastidor aqui. O Cabrini, ele mantém essa chama acesa e é tão interessante. Outro dia ele fez uma reportagem, fez uma entrevista, era uma exclusiva, era um furo de reportagem que ele ia dar no domingo. Mas ele percebeu que podia vazar antes. O que ele fez? Me procurou, eu estava no ar, no Balanço Geral, ele procurou meu diretor e falou assim, olha, eu estou com um furo aqui, se não entrar, para domingo vai ficar velho porque vai vazar antes, precisa mudar agora. E ele foi lá no estúdio, entrou com a notícia em primeira mão, deu na frente de todo mundo. Então, ele tem a sacada. Outra coisa genial que eu queria falar, eu até te contei isso outro dia, o Cabrini, ele tem a criatividade, além da ousadia, da força, da vontade, ele tem a criatividade. No caso Lázaro, eu vou contar aqui, eu gosto de contar os bastidores, porque o pessoal... No caso Lázaro, o Cabrini tinha entrevistado uma moça que tinha tido um relacionamento com ele e tal. E aí, gente, já tinham esgotado praticamente os assuntos. E aí, nós estávamos numa cobertura, porque o cara não tinha sido encontrado ainda, estava sendo procurado e as pessoas tinham interesse no assunto. É isso que as pessoas precisam entender. Não é que a mídia fica em cima. Você coloca o assunto no ar e as pessoas querem assistir, dá muita audiência. As pessoas queriam ver. E aí o pessoal falou assim, olha, o Cabrini tá lá e... Aí eu falei, gente, não tem mais nada, como é que nós vamos ficar aqui a tarde toda? E as pessoas querendo assistir. Daqui a pouco vem o Cabrini e fala assim, Gotino, eu vou fazer aqui uma acariação. Aqui está a atual esposa e aqui está a ex. Ele teve uma sacada e ele fazia uma pergunta para uma, pergunta para outra e ele colocava elas assim numa cariação e fez uma belíssima entrevista ali, trouxe novidades do caso, virou assunto, capa dos principais sites, todo mundo falando aí dessa cariação que o Cabrini fez. Então isso é uma outra coisa que eu acho muito legal, Cabrini, e é legal ter a oportunidade de contar isso para você. As sacadas que você tem, né? Você bolar uma novidade, porque o telespectador ele quer isso também. Né? Às vezes só ir lá e entrevistar já é suficiente. Às vezes você tem que tirar uma carta da manga e fazer algo que chame a atenção. Coutinho, eu faço aquilo que eu amo e quando eu bato bola contigo é muito gostoso, né? Porque você tem essa chama e você tem esse negócio, essa facilidade descomunal do jornalismo ao vivo. Então, bater bola contigo nesses assuntos factuais é algo profundamente prazeroso. E toda a notícia, ela sempre permite novos ângulos. É nossa obrigação, a gente faz apenas a nossa obrigação, de procurar novos ângulos, novas possibilidades, sem jamais julgar. Eu me policio ao máximo para não emitir julgamentos, para fazer as questões pertinentes, legítimas, mas deixar o público tomar suas próprias conclusões, fazer seus próprios julgamentos. E o jornalismo ao vivo, ele é incrível, né? Eu guardo isso comigo. Você me falou isso uma vez e eu cresci muito profissionalmente depois que você me falou isso. Eu falei, Cabrini, como é que você consegue convencer as pessoas? Porque todo mundo está tentando. Todo mundo está tentando a mesma pessoa. E, poxa, a Record a gente sabe que é uma grande emissora, mas tem outras grandes emissoras também com jornalismo brigando. Você tem a Globo, você tem a Bandeirantes, você tem o SBT, você tem a CNN, você tem a Globo News, você tem os outros canais. E daqui a pouco, no Domingo Espetacular, Cabrini conversa. Aí eu perguntei pro Cabrini, o Cabrini falou assim, cara, primeira coisa, eu não julgo.
e você falou isso, eu guardei isso. Isso é muito interessante. O fato de você não julgar e o teu histórico hoje é a tua credibilidade, é o teu portfólio para que as pessoas concedam uma entrevista. Elas não vão ser sacaneadas. Aquilo que você combina, você leva até o fim. Sempre cumpra aquilo que você prometeu e jamais prometa aquilo que você não pode cumprir. Esses são os meus lemas. Perfeito. Como também é meu lema, jamais pagar por entrevista. Jornalismo não é comércio. As pessoas falam comigo e muitas vezes eu realmente dou esse esforço e outras vezes levo, né? Nossa produção ela é competitiva, nada justifica a perda da ética. Mas ultimamente você está né? colocando um golaço atrás do outro. Olha, tem sido assim, mas por confiança das pessoas que sabem que não serão julgadas, que serão tratadas com respeito. Eu acho que todo ser humano, por pior que seja, julgamento desse ou daquela pessoa, ele tem o direito de contar a sua história. Entendeu? Eu lembro muito bem de um ex-secretário de segurança que ele dizia o seguinte: olha, você entrevistar gente dessa organização criminosa que atua nos presídios é você glamorizar o crime. Isso é um absurdo, o jornalista que faz isso. Até se descobrir que esse mesmo ex-secretário de segurança, que eu não vou citar o nome, tinha ligações incestuosas com essa mesma organização criminosa. Então, é claro que ele não queria que notícias fossem veiculadas, porque poderia se aproximar dele. Eu acho o seguinte: você jamais pode menosprezar o livre-arbítrio das pessoas. Todo mundo tem direito de contar a sua história. Eu não acredito, não. Essa pessoa, é um absurdo você entrevistar determinada pessoa. Não. Quando você entrevista alguém, uma pessoa que as pessoas não concordam com os ideais, com as práticas dela, você permite ao telespectador, você permite à sociedade se proteger. E você permite a essa pessoa dar o seu lado da história também. No fundo, tudo surge de algo muito simples. O direito legítimo de contar o seu lado da história. Se você vai concordar ou não, é outra questão. Perfeito. Mas todos têm o direito. Eu costumo dizer que todo ser humano, por mais monótono que em princípio possa parecer, dá um livro. Perfeito. Cabrini, agora eu vou pedir para você tirar aqui o lado do jornalismo e eu vou para a pessoa do Cabrini. O garotinho já sonhava ser jornalista? Olha, eu era aquele cara que se destacava nas aulas de português e também era sempre escolhido para as festas de centro cívico. Eu desconfio que você também tem um passado semelhante, né? Quando tinha ali 7 de setembro, precisava alguém que fale bem e tal, que tenha uma boa dicção. É o Cabrini, eu tenho certeza que você também estava nessa daí, né? Então, todas as comemorações cívicas, eu era o escolhido. E eu lembro que uma das mais importantes foi quando eu sou de Piracicaba, interior de São Paulo, e a gente estudava numa escola tradicional, uma escola pública tradicional, na época que escola pública era a melhor que tinha, né? Infelizmente isso não acontece mais, é tema de um outro debate para a gente fazer, mas eu lembro que eu fui escolhido para concorrer ao Centro Cívico. E o Centro Cívico você interagia, você agitava toda a escola. Então, a minha primeira iniciativa foi ir numa emissora de rádio para falar da nossa plataforma, porque eu cresci com meu pai indo no jogo do 15 de Piracicaba, de Getúlio, Vomil, Fernando Eloy Almeida, Múlio, Nadélia Perrella, capitão Paulinho e João Paulo, 15 de Piracicaba, vice-campeão paulista de 1976. Então, o rádio e aquele dinamismo do rádio era absolutamente apaixonante. Então, eu sempre me vi no emissor de rádio. Quando fui agradecer, eles gostaram tanto da entrevista que eu dei, que convidaram, eu passei a ser estagiário, cobrindo o 15 de Piracicaba. Minha primeira entrevista foi com o zagueiro central Fernando. Eu falava no Ioquim, do chefão Fernando. O chefão Fernando falou na camisa 10. Agora no noticiário do 15 de novembro, o time mais importante do mundo. Rádio A Voz de Piracicaba, ZYK 536. Então, eram épocas assim românticas. Eu lembro que nessa rádio, era uma rádio pequena, acanhada, mas para mim era um maravilhoso mundo novo, porque ele possibilitava a interação com a sociedade. A partir do momento que eu entrei numa rádio com 16 anos, eu sabia que era isso que eu tinha que fazer pro resto da minha vida. Para você ter uma ideia de quanto foi proveitosa essa experiência numa rádio pequena do interior, que com 17 anos a Globo me contratou, porque eu comecei a me destacar, fazer entrevistas exclusivas, enfim. A Globo me contratou com 17 anos, eu fui o repórter mais jovem da história da Globo, graças a essa experiência fantástica num pequeno veículo de comunicação. Por isso, quando jovens jornalistas me perguntam, o principal conselho é jamais menosprezem a experiência nos pequenos veículos de comunicação. Que ano você saiu da Globo? Eu estive na Globo em 3 vezes, juntando tudo, são 13 anos. A última vez foi no ano 2001.
Mas eu estive 3 vezes lá. Você é um exemplo de que é possível ser relevante fora da Globo. Com toda certeza, com toda certeza. A Globo é uma grande escola de jornalismo. Você aprende lá a lidar com imagem, você aprende a ter um controle de qualidade. Eu faço parte de uma geração que deixou de ser uma mão, né? Você usava uma pulseira para falar, mãe, aquela pulseira lá é minha mão, né? Para ganhar voz, corpo, estilo, graças a um trabalho feito por Alice Maria, por Armando Nogueira, eram os primórdios da televisão, estou falando final dos anos 70, início dos anos 80, eu era o mais novo dessa turma, que tem aí o Carlos Nascimento, o Carlos Monfort, enfim, como pessoas expoentes, uma série de outros aí, né? E foi, assim, fundamental como escola. Mas, à medida que o tempo foi passando, outras possibilidades surgiram. E hoje em dia, para você fazer televisão em altíssimo nível, é muito interessante você estar fora da TV Globo, porque você tem uma das coisas mais importantes para você crescer profissionalmente, que é a liberdade. Então, hoje você tem a Record, que é uma emissora absolutamente vocacionada ao jornalismo, que faz um jornalismo vibrante, que sabe fazer o jornalismo ao vivo. Você tem as outras também, a Band, que tem também um grande comprometimento com notícia, o próprio SBT, que também tenta crescer, embora seja uma emissora mais de entretenimento. Hoje em dia, você faz jornalismo de altíssimo nível, fora da Globo. A Globo continua sendo uma escola fundamental. Sou muito grato a tudo que eu tive. Foram 13 anos, dos quais 8 eu fiquei em escritórios internacionais, o que me deu uma grande cancha, uma grande experiência. Mas, da mesma forma que foi muito bom estar na Globo, foi muito bom poder sair e ter outras experiências, porque eu faço parte de uma geração que pôde editar, que pôde roteirizar, que pode ter outros tipos de experiência. Então, quando eu saio fazer uma matéria hoje, eu já consigo vê-la editada. Na minha cabeça, ela já está editada, porque eu tive experiências das mais diversas, né? Na edição, escrevendo textos, sempre escrevo meus próprios textos. Então, a boa notícia é que eu jamais perdi a paixão, né? Eu consigo hoje manter a mesma chama que eu lembro de ter tido quando eu fiz a primeira entrevista com o chefão Fernando, que tremia que nem vara verde para entrevistar um jogador do 15 de Piracicaba. A primeira entrevista você já falou, então o pessoal está assistindo a gente aqui no Link Podcast, né? Não esqueça de ativar o sininho, né? Não esqueça de se inscrever no nosso canal e participar com a gente. Mas, Cabrini, qual foi o principal furo de reportagem da tua carreira? A Clarice separou aqui o material e eu estava olhando e falei, cara, impressionante, meu. Você parece aquele jogador que jogou em time grande todo ano num time grande. Porque 93 tem matéria exclusiva sua bombástica, 94 tem outra cobertura sensacional, 95, 96, 97, 98. Sabe aquele ator que tem os grandes filmes que a gente vai ver ali? Pô, você só tem grandes coberturas na carreira. Qual foi o maior furo de reportagem que você deu, que você gosta de lembrar, assim, que você fala, puxa, esse aqui foi um golaço? Bom, eu vivo, assim, intensamente o seguinte raciocínio. A melhor matéria é sempre a próxima. Mas as matérias, elas podem ser analisadas de diversos ângulos. Tem, por exemplo, a matéria que ganhou o Prêmio ESSO, foi uma denúncia da pedofilia na Igreja Católica. Foi a primeira vez que a Igreja Católica reconheceu casos de pedofilia entre monsenhores e coroinhas. Então, foi um momento historicamente muito importante. A descoberta do Paulo César Farias, da Georgina de Freitas Fernandes, o Paulo César Farias, que para as novas gerações foi o tesoureiro do Fernando Collor de Mello, que estava fugitivo, estava foragido em Londres, e a gente o descobriu depois de uma investigação. A Georgina de Freitas Fernandes era fraudadora do INSS, a gente já descobriu na Costa Rica. O Roberto Osório, que limpou o depósito público do Rio de Janeiro, a gente achou em Moçambique e na África do Sul, ele vivia entre esses dois países. Ou o Márcio Scherer, que era um garoto de programa brasileiro que foi assassinar um empresário paraense no hotel Waldorf Astoria, em Nova York. Então, foram essas descobertas de fugitivos marcaram bastante minha carreira. Mas o que mais marcou mesmo, eu diria, são as coberturas de guerra. As coberturas de guerra no Iraque, eu tive 3 vezes no Iraque em diferentes tempos. Do Afeganistão, essa foi a minha 3ª vez. Na Somália, na Palestina, na Caxemira, no Haiti. Enfim, são coberturas que marcaram profundamente a minha carreira, porque guerra é um momento de transição, um momento de muita hipocrisia, onde quem paga o mais alto preço é a população civil.
e você sai totalmente diferente de uma guerra, você sai com outros valores, com outro tipo de amadurecimento. E hoje em dia eu cheguei num ponto na minha carreira que eu só acho que isso vale a pena se eu fizer daquilo que eu exerço algo benéfico para a sociedade. Se não tiver nenhum tipo de benefício, eu me sinto um derrotado. Só audiência por audiência, para o tipo de trabalho que eu procuro fazer, ela é uma derrota. Você tem que trazer reflexão. O jornalismo, ele é, antes de tudo, a possibilidade de você trazer reflexão. O jornalismo, eu costumo dizer, Gotino, que não é a arte de fazer com que as pessoas pensem como você pensa. Não é isso. O jornalismo é a arte de trazer a discussão para que as pessoas munidas de informação de melhor qualidade possam tomar decisões mais sábias. Perfeito, muito bom. Muito bom. Você falou sobre o PC Farias. Eu gosto muito de ler um pouquinho a história do país. O PC Farias, ele ajudou a eleger o Collor. Muitos falam que o Collor só chegou ao poder por causa do PC Farias. Ao ler o Notícias do Planalto, do Conte, do Mário Sérgio Conte, tem uma passagem muito interessante, porque Collor tinha uma aspiração para ser candidato à presidência da República, mas eles não tinham dinheiro. PC Farias sai de Alagoas e vem a São Paulo conversar com alguns empresários e banqueiros a fim de voltar a Alagoas com 1.600.000, não me recordo agora se eram 1.000 cruzeiros. O PC Farias, que se tornou o tesoureiro do Collor, ele vem a São Paulo e consegue convencer os endinheirados de São Paulo, e ele volta para Alagoas com 16 milhões de dólares para fazer a campanha do Collor. Então ele se torna uma peça fundamental. Depois o PC Farias morre. E ficou até uma pergunta: o que aconteceu com o PC Farias? O famoso quem matou o PC Farias? E eu queria que você contasse um pouquinho desse furo de reportagem envolvendo esse cara importante na história do Brasil, que é o PC Farias. Quando você fala um assunto como esse, você precisa ter a necessária responsabilidade. Eu sei determinados fatos que não devo falar porque você precisa poder prová-los. Mas eu estive com o PC Farias alguns meses antes dele morrer, quando ele tinha que se apresentar no Corpo de Bombeiros de Alagoas, e ele sempre tinha um ressentimento muito grande, porque de um grupo muito grande ele era o único que tinha pago o preço da perda da liberdade. Então, havia uma grande discussão entre PC Farias e outros integrantes desse grupo, não vou citar nomes aqui, com relação à divisão do dinheiro. O próprio PC Farias estava convencido de que a mulher dele, a dona Elma Farias, morreu envenenada. Ele me confidenciou isso, mas achava que não valia a pena entrar ou se aprofundar nesse tipo de discussão, mais que um chá que ela tomou, que teria sido muito suspeito. Isso é uma conversa aberta, né? Não era uma entrevista. Na entrevista ele não falava nada disso. Isso é uma conversa franca. E o PC Farias, nessa entrevista que eu fiz com ele, que foi a entrevista usada para o documentário da primeira entrevista do Collor depois do impeachment, ele passou a mandar recados, de maneira cifrada. Ou seja, ele falava: olha, vocês tomem cuidado comigo, porque eu posso vir a contar coisas que eu sei. Isso eu compreendo, porque eu estive com ele em alguns momentos, quando eu localizei a primeira vez que ele era um fugitivo da imprensa, em Barcelona. Depois ele se tornou um fugitivo da polícia, e eu localizei em Londres. E aí ele conseguiu fugir de Londres, e eu fui o primeiro a chegar na Tailândia. Então eu tive vários momentos com o PC Farias. O último deles foi em Alagoas, em Maceió, onde ele passava até às 6 horas da tarde na casa dele. E ele chegou lá, tinha um banquete assim para ele. Falou: poxa, Paulo César Farias, eu não vou aceitar esse banquete. Né? Não, eu vou ser uma pessoa ética, eu admiro quem é ético. E ele falava o seguinte: olha, tudo que eu fiz é errado, mas faz parte do modus operandi do Brasil. O Brasil funciona desta forma. O Brasil funciona à base de propina. O Brasil funciona à base de tráfico de influência. Eu acho que os ensinamentos do PC são inteiramente atuais. O Brasil sempre teve um PC Farias de plantão.
não necessariamente com o mesmo carisma que ele tem. E a única coisa que eu posso te afirmar com toda convicção é que PC Farias foi assassinado, foi uma queima de arquivo. Possivelmente um dia pode aparecer, ou talvez nunca apareça, porque muita gente recebeu muito dinheiro, muita gente recebeu muita ameaça, mas é mais um daqueles casos onde o silêncio é comprado e onde o crime e a corrupção vencem. Muito bem. Eu até queria falar mais sobre esse assunto, porque acho que dava para a gente discorrer mais, mas eu tenho outros pontos importantes aqui. Ayrton Senna. O Ayrton Senna foi uma das pessoas mais importantes na minha trajetória, um grande amigo, uma pessoa com a qual eu tinha um grande relacionamento, aprendi muito com ele, acho que eu também passava coisas para ele, assim, essa obstinação, né? Por isso que ele sempre brincava comigo, ele sempre falava, né? Grande Cabrini, super... Porque ele admirava, porque eu conheci o Senna numa época que eu estava no SBT, e eu recebi um convite do SBT para cobrir o outro lado da Fórmula 1. Na primeira corrida, que foi exatamente em Phoenix, nos Estados Unidos, eu tive credencial. Mas aí eu comecei a fazer uma revolução, porque eu mostrava tudo o que acontecia, e aí as minhas credenciais foram cassadas. Mas mesmo assim, durante um ano inteiro, eu cobri o outro lado da Fórmula 1. Então eu ia no iate do Piquet, eu ia na fábrica da McLaren, entrava no barco de pedalinho em Montreal, por exemplo, ou eu lembro uma vez, por exemplo, que o Pasquale, que era o fiscal de imprensa da Fórmula 1, veio correndo, ele me viu ali, veio correndo para tirar minha fita, eu tirei a correndo, dei para o Senna escondeu a fita. Nessa época tinha fita ainda, né? Fita é uma coisa bem antiga, né? Para os jovens, o que ele está falando? Antigamente o você Senna trabalhava com guardou uma fita. A fita para você. O Senna guardou uma fita para mim, a gente teve a matéria graças a isso. Enfim, foi uma cobertura de imensa criatividade, porque, veja só, cobrir a Fórmula 1, o outro lado da Fórmula 1, o SBT não transmitia, quem transmitia era a Globo, mas você precisava usar de toda a criatividade, porque você não tinha credencial. Entendeu? E eu consegui cobrir eu fui na ilha do Nigel Mansell, fui no iate do Piquet, enfim, a gente fez coisas incríveis e o resultado foi que no final do ano a Globo me fez um convite irrecusável para voltar à Globo, né? Foi a segunda vez que eu estive na Globo, né? Na época eu fui ser correspondente em Londres. A minha estreia foi cobrindo a morte do juiz Giovanni Falcone, mas o Senna abriu muitas portas para mim, eu sou muito grato à família do Senna, é uma família incrível. O Senna, ele era assim a expressão máxima da briga pela perfeição, e ele sofria muito com isso, porque ele se propunha sempre à perfeição. Era o último cara que tirava o pé do acelerador nas curvas mais difíceis, porque ele se propunha a nada menos do que o máximo do máximo. E ele deixava de viver com isso. Essa que é a verdade por esse comprometimento. Mas ele foi o mais espetacular, o mais carismático, o mais incrível piloto da Fórmula 1, mesmo sem ter sido o que mais venceu corridas, o que mais venceu campeonatos. Ele é, de um modo geral, tido no mundo da Fórmula 1 como a expressão máxima da perfeição, dessa combinação de carisma e talento. Hoje você ainda gosta de acompanhar a Fórmula 1? Acompanho, mas não com o mesmo entusiasmo. Quando o Senna morreu, eu falei para mim mesmo, eu não vou mais continuar, não faz mais sentido. Eu vou fazer outras coisas. E foram apenas alguns meses e eu deixei de cobrir a Fórmula 1, porque eu achei que tinha perdido o sentido. A Fórmula 1 sem o Senna deixava de ser tão atraente. Porque onde o Senna estava era notícia, e a notícia não apenas no que ocorria no mundo da Fórmula 1, notícias socialmente importantes, politicamente importantes, porque ele tinha esse dom dos superdotados. Ele era uma pessoa incrivelmente inteligente, incrivelmente carismática, e tudo que ele fazia permitia você fazer uma cobertura que chamava muito atenção e entrava em searas que você nem achava que iria entrar, mas o Senna permitia isso. Então, quando ele morreu, eu disse para mim mesmo, eu não vou continuar na Fórmula 1. Foi uma decisão difícil, mas eu assumi e não me arrependo. Desde então, passei a fazer apenas jornalismo investigativo internacional e depois só jornalismo investigativo e, claro, que continuo atuando no exterior também, né? Mas a morte do Senna foi um divisor de águas na minha carreira. Ô Cabrini, eu vou te fazer essa primeira pergunta, você vai entender onde eu vou chegar na segunda.
qual a entrevista mais interessante que você fez? Com quem você esteve? Porque a gente sabe que você já esteve com chefes de Estado, você já esteve com os principais atletas, esportistas do mundo. Qual foi a entrevista mais interessante que você falou assim, essa pessoa me surpreendeu, a entrevista foi muito melhor do que eu imaginava? Quando a minha mãe faleceu, eu fiquei inclinado a fazer a seguinte matéria: o que muda na vida do ser humano com a proximidade da morte. Porque eu estava de tal forma contagiado, né, pela morte da minha mãe, minha grande incentivadora, uma pessoa fundamental na minha carreira, que me ensinou tanta coisa. Ela era professora, né, então eu sempre tive um português muito bom, ela era professora de português e ela foi muito importante. Quando ela morreu, eu tive essa ideia. No primeiro momento, eu tive assim impulso de desistir, porque eu me deparei com pessoas em hospitais e doentes terminais, pessoas depressivas. Falei, essa matéria não vai servir para nada, só vai deixar as pessoas mais deprimidas. Até o momento em que eu encontrei, num hospital de doentes terminais, uma mulher chamada Rosa. Essa mulher mudou a história da minha vida, porque ela enxergava a finitude de uma forma munida de extrema sabedoria. Eu achava que eu iria consolá-la. Terminou que ela me consolava. Ela passava ensinamentos a cada dia. Foram uma série de encontros com ela. Teve um momento que eu queria parar, porque eu não aguentava mais, porque eu estava muito próximo dela. Foi a primeira vez que eu acho que eu fiquei assim, contaminado em ser mais amigo do que profissional. Mas ela falou, não, eu quero continuar, vamos continuar, isso vai servir para alguma coisa. Um dia você vai me entender por quê. E eu fiz uma das matérias mais impressionantes. Eu até termino o meu livro com essa matéria, né? A matéria chama-se Um Passo da Eternidade. E não há um único momento de algum tipo de dificuldade, onde eu não me inspire nesta mulher, uma mulher de 36 anos de idade, que aprendeu, e passou por outras pessoas, inclusive a mim mesmo, que o momento da finitude é um momento de perdoar, de crescer, e um momento da proximidade da morte não é necessariamente um momento ruim, ele pode ser o melhor momento da sua existência. Olha, minha gente, surpreendente, né? Porque a gente está com o Cabrini de tantas coberturas, de tantas entrevistas, de tantas pessoas importantes, relevantes no mundo. E eu pergunto a ele, a entrevista mais marcante não é um chefe de Estado, não é um Ayrton Senna, não é a Rosa, uma pessoa que ele precisa nos apresentar quem é. É muito interessante isso, porque o jornalismo ele também é muito pessoal, ele é muito de você sentir. E quem você gostaria de entrevistar, que está no teu radar, e você falou assim, eu quero ainda entrevistar essa pessoa. Tem alguém que você gostaria de realizar uma entrevista, que você queria ficar cara a cara? Barack Obama. Eu acho que é um grande estadista, um humanista, uma entrevista que acrescentaria. Barack Obama, bom nome. Um bom nome. O Cabrini, o que você fala, e eu tenho certeza que esse material nosso aqui vai circular e muito entre estudantes de jornalismo. E quando você fala que você gosta sempre de trazer algo para acrescentar na vida das pessoas, o que você fala para os estudantes de jornalismo hoje, aqueles que estão se apaixonando agora pelo rádio, pela TV, pela revista, pelo jornal, mas essencialmente pelo jornalismo, que é a arte de você contar uma história da vida real? Mantenham permanentemente acesa a chama do jornalismo. O jornalismo é a arte de você contar uma boa história, no final do dia a gente conta uma boa história, de maneira a impactar as pessoas de uma forma com que elas tomem decisões melhores. E não caiam na armadilha de tentar fazer com que as pessoas pensem como você pensa, porque não é essa a nossa missão. O jornalismo não é a arte do convencimento, o jornalismo é a arte de prestar boas informações para que uma sociedade se democratize, para que uma sociedade possa eliminar injustiças. O grande desafio da nossa profissão é o desafio de todos os dias procurar trazer luz onde não existe luz, trazer oportunidade, dar voz àqueles que não têm voz. Essa é a nossa grande missão todos os dias, o de contar uma grande história de forma a tornar o mundo mais humano. O Brasil faz um bom jornalismo? O Brasil vive um momento extremamente perigoso, o momento da polarização do jornalismo, o momento da contaminação
da ideologização, da particularização do jornalismo. Creio que é um momento que vai ser vencido. É um momento extremamente perigoso, não é a profissão para a qual eu fui ensinado a amar, mas é o que não existe atualmente. Existe muita gente fazendo plataforma, muita gente priorizando coberturas sob o ponto de vista se vai beneficiar este ou aquele partido, este ou aquele indivíduo, este ou aquele elemento político. Isso não é jornalismo. O jornalismo ele parte do mérito da questão. A corrupção não é um privilégio da direita, da esquerda, é uma deformação da raça humana. Então, é nossa missão fazer jornalismo procurando jamais nos deixarmos contaminar por essa ideologização que é uma grande epidemia. Como é também uma epidemia aquele jornalismo feito a partir de uma decisão de uma redação. Ou seja, você constitui dentro de uma redação exatamente como vai ser uma determinada matéria e você sai às ruas apenas e tão somente para confirmar, para encontrar entrevistas que combinem com uma tese previamente estabelecida dentro de uma reunião. Ou seja, é um clube que chama um jornalismo de cartas marcadas e jornalismo isento. Isso é tudo, menos jornalismo isento. O grande jornalismo é aquele onde o repórter se deixa surpreender, ele passa a mudar, às vezes totalmente de concepção para um determinado acontecimento mediante aquilo que ele encontrar na rua. A rua vai determinar a história e não a redação. E não a ditadura da redação é que tem que determinar quem vai ser entrevistado, quem vai deixar de ser entrevistado. Eu sou contra textos previamente estabelecidos, onde o repórter sai apenas para confirmar uma tese previamente determinada. Isso é tudo, menos jornalismo. Cabrini, você está nas redes sociais, está no Instagram, está no Twitter, você participa, você posta. Como é que o Cabrini convive com as redes sociais, que é um lugar onde se julga muito, e você é o cara que não julga? Inclusive, você não julga no momento mais importante do teu trabalho, que é na hora de fazer a reportagem, e por isso você se tornou tão relevante. Como é que você observa a rede social hoje, onde os julgamentos são constantes? É um maravilhoso mundo novo que pode nos ajudar, porque a interatividade democratiza a informação. A gente dá uma notícia e essa notícia ela pode ser contestada na velocidade da luz. Isso acontece e isso é benéfico, mas também existe o advento das fake news, onde, por outro lado, isso vai beneficiar o verdadeiro jornalista, aquele que tem um compromisso com a informação, porque nós que primamos ou que zelamos pela credibilidade, muitas vezes vamos ser procurados para determinar o que é falso daquilo que é verdadeiro. Então, nesse momento de cancelamento, esse momento de ditadura das redes sociais, é um momento onde a gente tem que aceitar a tecnologia como ela existe, ela está aí, ela democratiza a informação e ela fornece também novos desafios. Os desafios de você saber conviver com uma época onde todo ser humano em potencial é um jornalista. Mas os jornalistas que vão se manter, os jornalistas tradicionais, só vão ser conservados na profissão se eles, de fato, mantiverem um compromisso com a isenção. A isenção ela é um lugar onde você jamais vai chegar, mas é a luta por essa imparcialidade que faz a nossa profissão valer a pena. É um desses casos onde a estrada é mais importante do que o destino. Ô Cabrini, vamos voltar agora rapidinho aqui a algumas coberturas. Eu queria voltar em 1995, você vai ao Iraque. Queria que você falasse sobre as orelhas cortadas dos soldados. O que você descobriu ali? Olha, foi uma cobertura muito difícil, porque era uma época onde você, para cobrir o Iraque, você ficava com 5, 6 agentes do Saddam Hussein no seu encalço 24 horas por dia. Tudo que você fazia, você era vigiado.
e a gente acabou se beneficiando do fato de chegarem muitos jornalistas americanos e eles não terem agentes suficientes para monitorar todo mundo. Eu percebi isso. Quando eu percebi isso, eu disse que, olha, nós estamos muito cansados, amanhã a gente vai jogar tênis em um outro hotel, o Hotel Babilônia. Né? A gente estava num hotel e a gente falou, a gente vai jogar tênis no Hotel Babilônia. Era um plano, porque então a gente saiu com a câmera numa raqueteira e botou a câmera ali dentro e falou, vamos jogar tênis. E a gente, aí, esses motoristas que eram do Ministério da Informação do Saddam Hussein, o terrível Ministério da Informação do Saddam Hussein, nos levaram a esse hotel, onde tinha uma quadra de tênis. Então, eles praticamente nos esqueceram durante um determinado período. Quando eu percebi que a gente não estava sendo vigiado, a gente tomou um motorista de táxi, jovem, que sabia falar inglês, que a gente já tinha algum tipo de relacionamento. Na primeira vez que a gente tentou tomar um motorista de táxi, foi uma experiência frustrada, porque era um motorista de táxi mais antigo, e ao invés de ele nos levar em Saddam City, que era um reduto xiita, onde tinha muitos soldados com as orelhas cortadas, ele nos levou exatamente no Ministério da Informação. Aí a gente disse que não, foi só um erro de tradução e tal. Mas, então, nesse dia, a gente já tinha um motorista previamente estabelecido, um que a gente tinha conhecido, a gente já estava no Iraque há umas 3 semanas, então a gente já conseguiu fazer uma aproximação com um motorista jovem que a gente achou confiável o suficiente para nos levar a Saddam City. Saddam City era o lugar onde vivia a minoria, a maioria silenciosa do Iraque, que é a maioria xiita. O poder do Iraque, o Saddam Hussein, era um poder sunita, mas a grande maioria da população era xiita, continua sendo xiita. E uma maioria silenciosa e profundamente perigosa. E justamente nesse lugar chamado Saddam City, conversando durante uns 15 minutos, a gente conseguiu chegar a 2 soldados que tiveram a orelha cortada porque eles se recusaram a servir o exército do Saddam Hussein. E aí depois, quando a gente estava na confluência do rio Tigres com o rio Eufrates, que segundo a Bíblia, onde teria começado o paraíso, né, onde o paraíso era escrito, o barqueiro também tinha a orelha cortada. Isso foi profundamente significativo, porque ao entrevistar Tariq Aziz, que era o número 2 do Saddam Hussein, ele me desafiou. Porque eu perguntei, esses boatos de que vocês cortam a orelha de quem não quer servir o exército, procedem? Ele falou assim, eu desafio você a localizar. E a gente localizou. Mas a gente, ao mesmo tempo, não podia deixar que eles soubessem, porque senão a nossa vida correria risco. Sim. Como também o nosso grande desafio foi conseguir sair do Iraque, porque a gente se beneficiou pelo fato de que haveria uma eleição. A eleição, a moda Saddam Hussein, entre aspas, era uma eleição de cartas marcadas, mas dali a 15 dias teria eleição. Isso nos possibilitou conseguir um visto para retornar. Falou, a gente vai para Amman e a gente volta para cobrir a eleição, tudo bem? Então, por que isso foi importante? Porque a gente teve o visto para reentrar no Iraque. E esse visto, ao invés de a gente voltar para Bagdá, a gente foi para a Turquia, para o sul da Turquia, para Diyarbakir, que é um reduto curdo, e de lá a gente conseguiu entrar no Kurdistão, onde a gente conseguiu se aproximar e entrar na cidade arrasada pelas armas químicas do Saddam Hussein, que era um grande mito, que ele não deixava jornalistas penetrarem. A gente entrou em Halabja, uma cidade que foi arrasada pelas armas químicas do Saddam Hussein, exatamente porque eles tinham conexões com o Irã. Então, foram grandes desafios em uma sociedade onde o Saddam Hussein sempre exercia um controle descomunal sobre a mídia e esses agentes eram ameaçadores e existiam muitos registros de jornalistas que não conseguiam sair do país se eles não rezassem conforme a cartilha Saddam. Agora, você vai ao Iraque num momento tenso. Você foi algumas vezes. Você foi ao Afeganistão em vários momentos também de mudança de governo, né? Quando o Talibã assume, quando os americanos já estão no poder, e agora você volta ao Afeganistão. Já esteve em outros locais de guerra, na África também. Em algum momento, qual foi o momento mais marcante da tua carreira no sentido de não sei se vou sair dessa? Já aconteceu isso? Já aconteceu. Acho que o momento mais crítico foi em 1996, quando a gente conseguiu documentar uma vila persa, que era inimiga do Talibã, e hoje em dia é um dos principais inimigos, por exemplo, do ISIS-K, sendo dizimada porque eles tinham dado comida para as tropas inimigas do Talibã.
A gente fez todas as imagens. Na saída, a gente Você estava foi... em 1996? 1996. Afeganistão. Afeganistão. Ascensão do Talibã. O Talibã toma o poder no Afeganistão e nós éramos os únicos jornalistas da América Latina, os únicos jornalistas do Brasil, seguramente, a cobrir esse fato. Era um fato que divisor de águas, né? Em termos da história do país e na própria história da luta contra o terrorismo, porque isso acaba evoluindo depois para o Talibã sediar a Al-Qaeda e acaba evoluindo para 11 de setembro, para a invasão dos Estados Unidos no Iraque, depois no próprio Afeganistão. Uma série de acontecimentos foram desencadeados a partir da ascensão do Talibã no Afeganistão em 1996. E a gente estava saindo dessa vila, quando a gente foi interceptado, eles fizeram toda a menção que iam nos fuzilar. Aí o fato de saber falar algumas palavras em Pashtun, que é o idioma de 40% da população, o idioma que predomina para o Talibã, né? Porque o Talibã... Você sabia algumas palavras? Sabia algumas poucas palavras. E o fato de saber algumas poucas palavras fez com que eles desenvolvessem uma certa empatia conosco, e eu consegui dizer, misturando um pouco de árabe com um pouco de Pashtun, Sarrafi, brasileiro, como a Rabar Nasta. O Rabar Nasta é do idioma afegão, Sarrafi brasileiro é em árabe, que eu era jornalista brasileiro, e eu consegui convencê-los a chamar um comandante deles, que falava inglês, e aí eu procurei desenvolver a narrativa, que é uma expressão tão atual, né, de que a gente tinha se perdido e que a gente não estava lá por causa de fazer essa vila. E eles, na época, tinham pouco conhecimento tecnológico, não conseguiram checar o que a gente tinha filmado, e a gente ainda tinha levado uma câmera escondida, a gente conseguiu filmar os momentos mais tensos, quando a gente foi rodeado pelo Talibã, eu e o cinegrafista na época, que era o Sherman Costa, e o fato é que deles fazerem toda assim, a menção de que queriam nos fuzilar, a gente desenvolveu uma situação onde eles nutriram uma certa simpatia conosco, e nos deram até comida, que era chá, pão com muita areia, mas olha, foi o maior banquete que eu tive na minha vida, porque naquele momento foi muito difícil, como também foi muito difícil eu me lembro, por exemplo, de Cabul sendo bombardeada, agora também, a gente estando próximos a regiões onde mesquitas xiitas foram atacadas também, foram momentos assim muito difíceis, né? Mas eu diria que esse momento de 1996 foi assim o mais desafiador. Então é muito importante a preparação por uma viagem dessa e o fato de você ficar sabendo ali algumas palavras, muitos ali não falavam inglês, então você solta umas palavras... Hoje continua sem falar também. Pouquíssimos talibãs falam inglês. Então, e aí você solta algumas palavras, o cara falou, pô, esse cara aqui, pelo menos ele está tentando... Dessa vez, por exemplo, eu levei fotografias da minha cobertura de 96. Então, essas fotografias se revelaram uma arma de grande poder, porque eles veneram a ascensão de 96. O Talibã foi criado em 1994. E você fala, eu já estive aqui cobrindo vocês. Eu mostrei, né? Mostrei a fotografia onde eles estavam no tanque Talibã, quando eles tomam o poder, um momento épico. Essa fotografia abriu muitas portas e quebrou o gelo nesse momento em que a gente estava lá. Muito legal, muito legal. O principal, né, Gotino, é você jamais julgar civilizações com os mesmos valores que você tem. Você tem que entender que são outros valores, outros conceitos e procurar ter a mente aberta. Perfeito, é uma outra caixa, né? Não é a nossa caixa aqui, o nosso pensamento aqui ocidental. Muito bem, Roberto Cabrini com a gente aqui na nossa conversa no Link Podcast. A gente falou já sobre a viagem para o Afeganistão, um pouco da carreira do Cabrini nessas grandes reportagens, e nós ficaríamos aqui falando sobre todas elas, porque é impressionante, né? A localização do PC Farias, morte de Ayrton Senna, cobertura no Iraque, 96, a ascensão do Talibã, né? Quer dizer, é um cara que, se um cara que tinha que estar lá hoje, que conhece a história, a ascensão, a queda e o retorno ao poder do Talibã é o Cabrini, né? Georgina de Freitas, você já mencionou aqui, chefe de uma quadrilha que fraudou o INSS em cerca de 500 milhões de reais. Ela fugiu do Brasil?
Ela fugiu no Brasil. E você localizou ela... Na Costa Rica. Na Costa Rica. Na Costa Rica, exatamente. Ela achava que jamais seria presa, porque tanto ela quanto o PC Farias mantinham mesadas a setores da Polícia Federal. Hoje em dia, a Polícia Federal é totalmente diferente, é uma Polícia Federal que cresceu muito, de grandes profissionais. Corrupção existe em qualquer tipo de vertente humana, né? Mas hoje em dia nós temos uma polícia muito mais profissional. Naquela época, a Georgina acabou revelando de outras formas isso, e principalmente o PC falou mais abertamente, que mantinha mesadas para não ser localizado, não para toda a polícia, né? A gente não pode jamais generalizar, mas setores recebiam para não localizar esses fugitivos da justiça. Agora, você recebe uma informação e você tem que ir até lá para checar. Então você vai até a Costa Rica sem saber que ela estava lá? Olha, o ponto de partida para a localização da Georgina foi a Baixada Fluminense, porque era na Baixada Fluminense que ela mantinha seus principais contatos. Qualquer pessoa que se tornar um foragido, você terá grandes possibilidades de localizá-la se você mapear todas as pessoas com as quais ela se relaciona. Fugir é algo extremamente caro. Com o passar do tempo, as pessoas cometem erros. Cometer erros significa recorrer a antigos contatos. É aí que você consegue localizá-las. Se a pessoa não cometer erros e tiver muito dinheiro, ela jamais vai ser localizada por ninguém. Por ninguém, porque é infinitamente difícil você localizar se a pessoa não cometer erros. Mas o que a história mostra, nos mais diversos tipos de fugitivos internacionais, é que, com o passar do tempo, as pessoas passam a ter a sensação da impunidade, de que jamais serão localizadas, ou elas ficam cansadas e recorrem a antigas relações, a antigos contatos, e quando elas cometem esses erros, e a Georgina, no caso, foi mapeando os contatos dela dentro da Baixada Fluminense, pessoas que eu era o único que não fazia para elas perguntas, e eu sabia tanto da Georgina que, em alguns momentos, elas perguntavam para mim questões fundamentais e me davam informações sem saber que estavam me dando informações, de tanto que eu tinha estudado, né? Eram outros tempos. Hoje em dia nós temos recursos tecnológicos, nós temos outros recursos. Naquela época, era uma época mais romântica, onde você partia do seu contato pessoal com as pessoas. Todo ser humano, você precisa estabelecer onde você vai entrar, como é que você vai agir para extrair dessa pessoa informação. A maneira de eu extrair informação do Gotino não é a maneira que eu vou extrair informação do Bate ou por aí afora. Cada pessoa tem um comportamento. E você precisa desenvolver muito o seu lado psicológico e combater ao máximo qualquer tipo de vocação de arrogância. A arrogância é o maior inimigo de qualquer jornalista investigativo. Já caiu no seu colo uma entrevista, um furo de reportagem, algo que você não estava esperando e de repente toca o telefone e é uma pessoa que quer falar com você? Você nem imaginava que você estava no radar dessa pessoa e você nem estava nesse assunto, de repente toca o telefone, ou é a pessoa, ou um assessor, ou um contato, uma fonte que fala: Cabrini, tal pessoa quer dar uma entrevista para você e tem que ser para você. Você fala: opa, para mim? Vamos fazer. Já aconteceu? Eu diria que nos últimos tempos é o que mais tem acontecido, né? Porque você desenvolve uma determinada relação de confiança com as pessoas, onde ela sabe, quando você procura um fugitivo da justiça, por exemplo, você não procura para prender. Eu não sou lá para prender a pessoa, eu estou lá para ouvir o lado dela. Sim. Então isso faz toda a diferença. Você não pode, por exemplo, interceptar correspondências, você não pode cometer uma série de ilegalidades, mas você não localiza as pessoas para prendê-las, você as localiza para ouvir delas o que elas têm a contar. Então, isso, se você, por um lado, tem uma desvantagem, você, por outro, tem uma vantagem. Então, hoje em dia, essa confiança, essa credibilidade faz com que, constantemente, eu acho que não há um único dia onde eu não receba pelo menos 10 informações, dos mais diversos níveis, algumas sem cabimento, outras com relevância. Todo dia tem alguma coisa. O famoso dinheiro chama dinheiro, a boa entrevista chama outra boa entrevista. Sem dúvida, exatamente. Se você manter uma postura ética, né? Acho que, como eu falei, jamais prometo o que você não pode cumprir, sempre cumpra o que você prometeu. Seja ético. Cabrini, vamos voltar aqui na sua carreira, 1998, e eu queria que você contasse para quem está assistindo a gente uma reportagem chamada A Verdadeira História do Voo 254. E queria que você trouxesse aí detalhes desse acidente aéreo que matou 12 dos 54
passageiros. O que me chamou a atenção? O nome dado a essa reportagem. A verdadeira história do voo 254. Por que verdadeira história? Porque havia uma história incompleta que estava sendo contada e que desrespeitava totalmente as 13 vítimas fatais desse acidente. Era uma época onde não havia ainda GPS, era um voo que estava saindo de Marabá, no Pará, no sul do Pará, para Belém, né, que fica ao norte em relação a Marabá, e o piloto acabou se perdendo. Ao invés de ir para o norte, ele acabou indo para o oeste e acabou num pouso forçado em plena floresta amazônica. E era um piloto que ele tinha um grande talento instintivo para pilotar, mas ele cometia o grande pecado da arrogância. Quando ele percebeu, porque, na verdade, foi um caso, como eu falo, a verdadeira história, porque vários setores cometeram erros. A Varig, que era a companhia desse voo 254, ela cometeu um grande erro porque ela estabeleceu um novo tipo de plano de voo para um outro tipo de equipamento que exigia mais um zero para você marcar ali o seu destino. Mas isso não tinha sido suficientemente explicado para os pilotos. Então, a empresa pecou. Mas, ao mesmo tempo, o comandante César Garcês, ele, quando ele se deu conta de que estava perdido, ele tinha que tinha que tomar a decisão mais óbvia, que era, se você vai sair do ponto A para o plano B, não acha o plano B, o que você faz? Você volta para o A. Mas, como ele tinha recebido uma advertência, exatamente pelo fato de ser um tanto descuidado, de ser uma pessoa boa pinta, fazer muito sucesso entre as mulheres, e ele cometia alguns erros disciplinares. Então, ele tinha recebido uma advertência recentemente. Ele não quis admitir que estava perdido. Então, para tentar acertar, os passageiros procuravam, olha, eu viajo aqui todos os dias, o sol não está na posição que deveria estar. Os rios que nós passamos não estão onde deveriam estar. Ele recebeu várias indicações e, mesmo assim, ele se recusou a admitir que estava perdido. Ou seja, essa falta de humildade custou a vida de 13 pessoas. Por outro lado, ele fez um pouso perfeito, um dos pousos forçados mais perfeitos, onde ele demonstrou enorme habilidade. E quando nós saímos para fazer essa reportagem, ela começou a partir da localização do César Garcês, que estava vivendo de forma escondida, oculta nos Estados Unidos. Nós localizamos, teve um trabalho muito grande para que ele pudesse contar o lado dele da história, e ele quis dar como prova de que ele estava falando a verdade, e ele dizia que ele não tinha cometido erro nenhum. Não cometido um erro, foi só a empresa que forneceu um plano de voo errado. E ele me deu a caixa preta, todo o voice recorder, onde ele tinha o diálogo dele com a torre de comando, com os outros aviões. E nesses diálogos parecia que ele tinha tomado todas as providências. Mas quando eu fui entrevistar o copiloto, eu percebi que o copiloto estava mentindo, que estava contando uma história mentirosa. Quando acabou a entrevista, eu falei, olha, se me desculpe, mas eu sei que você mentiu. Não, eu não menti. Não, eu sei. Experiência, tato, daqui 2 semanas eu vou te procurar, eu vou voltar aqui. Não estou mentindo. Daqui 2 semanas eu volto. Voltei daqui a 2 semanas e falou, e aí, você vai contar a verdadeira história? Não, tá certo, eu menti mesmo. Vem aqui que eu vou contar a verdadeira história. E ele contou uma história totalmente diferente da que tinha me contado, e tinha me contado uma história combinada previamente com o piloto. Com o piloto. E ele me deu a coisa mais importante. Ele me deu a caixa preta, mas dessa vez sem a supressão de um trecho onde o próprio piloto admitia que a prepotência dele tinha causado aquele acidente. Olha, eu cometi esse erro, eu não quis admitir que eu estava perdido. Ele tirou. Ele editou aquele texto, aquele trecho. Então, juntando todos esses aspectos, as entrevistas, e a gente localizou onde o avião tinha caído, foi uma matéria onde a gente gastou 3 meses montando. A gente entrevistou todas as vítimas, entrevistamos a Varig, todas as vozes foram ouvidas. E a gente conseguiu estabelecer a verdadeira história do voo 254, e por isso a gente ganhou o prêmio Líbero Badaró, que na época era o estro do jornalismo. Então, e me ensinou muito
a ter esse feeling de quando a pessoa mente e também ter a humildade de saber que o entrevistado tem até o direito de mentir. Entrevistados têm o direito de mentir, é um direito que ele tem, mas você tem o direito de contestar e você tem o direito de procurar a verdade. E hoje você é um analista do comportamento humano? Quando você vai fazer uma entrevista, você percebe, fala, pô, esse cara aqui não tá... Aí você muda um pouquinho o seu jeito? Sim, com certeza. A linguagem corporal, os gestos, o olhar, o tom da voz. Então, por isso que em cada entrevista... Tem entrevista que você precisa ser mais objetivo, mais curto e grosso. Tem entrevista que você precisa ser mais incisivo. Tem entrevista que você precisa usar uma voz mais amena, mais tranquila. Você precisa encontrar os flancos por onde você vai penetrar nos casos onde você sente que a verdade está sendo omitida. E isso você só consegue desenvolver na psicologia. São muitos anos. Porque tem gente que quer te usar. É o que mais tem. Quer usar o teu espaço, quer usar a tua credibilidade para que você dê voz aquele lado que muitas vezes não é o verdadeiro. É o que mais acontece e precisamos também ter em mente que o entrevistado tem até esse direito. Ele tem o direito de contar o seu lado da história. Cabe a você fazer as devidas perguntas. Uma pessoa, quando ela mente, ela fornece várias indicações de que ela está mentindo. Não só para você, como também para o telespectador. Mas o entrevistado querer te usar, é o que mais acontece. Isso aí é comum. Mas isso não significa que uma pessoa que esteja mentindo não constitua o resultado da entrevista um documento altamente significativo, porque quando a pessoa mente, ela emite sinais. E por esses sinais você consegue, em boa parte dos casos, localizar a verdade. Ô Cabrini, eu tenho aqui as minhas anotações. Você não leva papel e caneta? Você não faz anotações na entrevista? Por quê? Então, cada pessoa tem uma técnica, né? Não existe uma maneira só de fazer. Eu desenvolvi a seguinte técnica. Eu acho absolutamente fundamental não perder o olho no olho com o entrevistado, porque ele vai emitir sinais. E através desses sinais, eu vou saber para onde eu vou direcionar a minha entrevista. Se você leva aquele questionário, a pessoa te dá uma indicação impressionante e ao invés de você aproveitar a pista que ela te forneceu, você parte para a pergunta 2. Você perde grandes oportunidades. Então, eu desenvolvi um autoconhecimento de que é muito proveitoso eu me preparar para uma entrevista. Se tiver muitos números, eu posso levar algum número, eventualmente, só se for números, né? Alguma coisa que eu preciso confrontar o entrevistado com números. Fora isso, nada. Eu não levo anotações porque eu não quero perder o contato, olho no olho, a linguagem corporal das pessoas. É uma técnica que eu desenvolvi, não existe apenas uma maneira de se fazer uma boa entrevista. Existem várias maneiras. A minha é essa. Já aconteceu de você estar numa entrevista e não está fluindo, não está saindo nada de interessante. Acontece. E de repente você, nesse olho no olho, você fala, pô, vou por esse caminho aqui. Você mudou a pergunta e pegou a pessoa e aí a pessoa se emociona ou a pessoa começa a contar realmente aquilo que você gostaria de tirar. Às vezes é uma pergunta bem encaixada, muda todo o jogo. Da mesma forma que a mesma pergunta feita em situações diferentes, em contextos diferentes, pode obter respostas totalmente diferentes. Então, às vezes, você faz uma pergunta e daqui a 10 minutos você faz a mesma pergunta e a pessoa está desarmada. Porque quando a pessoa mente, ela tem que acionar um compartimento da mente que nem sempre ela vai conseguir se você repetir essa pergunta. Então, são técnicas que você vai desenvolvendo, a psicologia que você vai desenvolvendo ao longo dos anos, né? E que não é algo totalmente infalível, mas você vai evoluindo nisso. Nós falamos aqui um pouquinho das suas viagens. É verdade que você está com uma mala no carro, uma mochila no carro. Se tiver que viajar agora, você está pronto? É verdade isso? Olha, isso acontece sim. Eu deixo sempre uma muda de roupa no carro, estrategicamente. Isso aprendi na época de correspondente, né? Ser correspondente em Londres, por exemplo. Eu fui correspondente em Londres e Nova York. E são lugares estratégicos para você partir para vários locais do mundo, né? Então, você não tinha tempo, às vezes, para ir para casa, arrumar mala. Então, adquiri esse hábito, a ter sempre uma muda de roupa, a ter sempre uma mala relativamente feita no carro, porque a agilidade, o quanto antes você chega em determinados locais, pode fazer uma diferença brutal no encaminhamento da história, no desenvolvimento da sua reportagem. É verdade, é verdade. Muito bom. Cabrini, eu quero agradecer essa nossa conversa, esse nosso papo aqui no Link Podcast. Cara, é muito bacana e eu aprendo muito sempre que eu converso com você.
Acho que você hoje é o jornalista mais relevante aí, eu acho que o maior entrevistador da atualidade, não só pela tua história, mas você vai emplacando toda semana a entrevista do momento. Você sacou muito essa dinâmica que está o jornalismo hoje e o assunto que é o assunto importante da semana, e você vem trazendo todo domingo quem é que é o principal assunto da semana. Pode ter certeza que o Cabrini vai estar entrevistando. Então, muito legal isso. Pô, eu trabalho com você e tenho visto isso, e essa chama acesa, essa vontade essa paixão pelo jornalismo é algo que me anima também, porque eu acho que muitas vezes a gente entra numa rotina, né? E a gente vai... Aí, poxa, eu me deparo com você. Outro dia você foi ao estúdio participar do programa, eu falei, cara, na hora que você foi embora, eu falei, vocês viram a vontade desse cara, o apetite dele para trazer o furo, para trazer a notícia, a entrevista, e faz a segunda parte e pede para o pessoal editar, e você é um cara muito cuidadoso com tudo que você faz. Eu acho que a gente ganha muito, o jornalismo brasileiro, a Record ganha muito, a gente ganha muito com a sua companhia, e eu acho isso muito bacana. E eu acho que você hoje é um sopro, sabe? Você é um sopro de vida para quem ama jornalismo, e para essa molecada que vai entrar agora na faculdade, que vai para a faculdade porque gosta de assistir aqui e ali, e de repente se depara com o Roberto Cabrini, 60 anos, um cara que está aí com esse apetite todo. Então isso é muito legal. Eu tenho certeza que essa entrevista vai falar o coração de muita gente que vai entrar ainda no mercado de trabalho e vai te procurar um dia e falar assim, cara, eu vi uma entrevista sua e você me animou a ser jornalista. E eu acho que você que gosta de trazer algo bom para as pessoas, eu acho que essa nossa conversa aqui vai fazer bem para muita gente. Olha, Agostinho, eu quero dizer que é um prazer enorme estar contigo, porque você é um cara que eu admiro muito, tem uma grande identificação. Você vive intensamente a profissão, essa vibração, né, com que você faz, o jornalismo ao vivo, esse seu carisma, esse seu poder de comunicação. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço as suas palavras generosas. Eu diria para vocês que há um momento da sua vida em que você se depara que você tem uma missão, a missão de incentivar, de inspirar as pessoas mais jovens. Essa é uma profissão absolutamente brilhante, porque ela possibilita a transformação de uma sociedade para melhor. Você pode melhorar o mundo em que você vive através da possibilidade de trazer informações de qualidade para as pessoas. Então, eu me sinto um privilegiado de exercer essa profissão e de poder, de alguma forma, de inspirar as pessoas a não fazer como eu faço, mas a de achar seu próprio caminho. Não existe só uma maneira de se fazer bom jornalismo. Tem várias maneiras, mas todas elas passam pelo absoluto comprometimento com a verdade. Nós estamos aqui para termos um grau mais alto possível de comprometimento com a busca, na verdade. Essa busca talvez jamais será encontrada em toda a sua plenitude, mas é essa estrada que faz a profissão ser um ato nobre e um ato que vale tanto a pena. E eu me sinto gratificado de poder todos os dias dizer que eu sou um jornalista e de dar algum tipo de colaboração. Mas tudo passa por humildade. Nós temos que ter humildade em relação à nossa profissão, porque nós somos, antes de tudo, contadores de histórias. E para contar boas histórias, a gente precisa saber ouvir. É isso. Grande Cabrini. Obrigado, meu irmão. Tamo junto. Legal. E eu ainda tenho o privilégio de ser vizinho do Cabrini, moro na rua de trás. Palmeirense também. Grande abraço, Cabrini. Link Podcast. Você está com a gente aqui no nosso Link Podcast. Pode ativar o sininho, pode se inscrever no canal, vem participar com a gente, sempre com entrevistas interessantes, um bate-papo, uma conversa descontraída, e a gente consegue trazer algumas novidades dos nossos convidados. Um beijo grande, obrigado pelo carinho. Tchau, gente. Valeu!